Fernanda deu o primeiro passo dentro da mansão e já se arrependeu por um segundo. Não de ter ido, mas de ter que passar por aquilo. O salão estava cheio, elegante, silencioso demais. Aquele tipo de lugar onde até o luto parece organizado, bonito, quase artificial. Pessoas bem vestidas conversavam baixo, trocando olhares calculados, mantendo uma postura impecável, até perceberem ela. E aí tudo mudou. Os olhares vieram rápido, pesados, sem vergonha nenhuma. Começaram nos cabelos simples, passaram pela roupa discreta, até chegar nos sapatos gastos. Era como se cada detalhe dela fosse analisado, julgado, diminuído. Uma mulher inclinou o corpo para a amiga e disse, baixo, mas não o suficiente: "Isso aqui virou o quê agora?" A outra respondeu sem tirar os olhos dela: "Não sei, mas claramente não é o lugar dela." Ela ouviu. Claro que ouviu. E aquilo bateu. Forte. O peito apertou, como se alguém tivesse lembrado ela, mais uma vez, de onde ela nunca foi aceita. Mas dessa vez, ela não podia recuar. Não ali. Não hoje. Ela apertou a bolsa contra o corpo, respirou fundo e continuou andando, tentando manter o controle enquanto por dentro tudo parecia instável. Cada passo exigia esforço. Não físico, mas emocional, como se estivesse atravessando um lugar onde não era bem-vinda, mas mesmo assim precisava chegar até o fim. Antes de alcançar o salão principal, um segurança se colocou na frente dela. Ele não perguntou nada, não cumprimentou, só olhou. Um olhar lento, avaliando, carregado de julgamento. E depois apontou com a cabeça para trás. "Melhor você sair, direto, sem cuidado." Ela parou. Por um instante, não respondeu. Os olhos dela desviaram rapidamente, não por medo, mas para segurar alguma coisa que estava prestes a escapar. A garganta travou e ela precisou respirar mais fundo antes de conseguir falar. "Eu só quero me despedir." A voz saiu baixa, quase falhando no começo. Mas ela sustentou até o fim. O segurança soltou um riso curto, sem paciência. "Despedir?" Ele repetiu com um leve desprezo. "Aqui não é lugar para isso, não." Atrás dele, alguém comentou com um tom de deboche. "Impressionante. Sempre aparece alguém assim nessas horas." Outro respondeu. "Coincidência demais, né? O cara morre e aparece gente que ninguém nunca viu." Alguns riram, baixo, mas suficiente. Ela fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. E naquele instante o rosto dela mudou. A dor apareceu. Não era só pelo que estavam dizendo. Era por tudo. Pelo que estava ali dentro daquele caixão. Pelo que ela não conseguiu dizer em vida. Pelo que ficou inacabado. O tipo de dor que não se explica, só se carrega. Quando abriu os olhos de novo, eles estavam marejados, mas firmes. Ela olhou direto para o segurança e disse com mais força: "Eu não vim por vocês. Eu só preciso ver ele uma última vez." A forma como ela falou não parecia mentira, mas também não parecia suficiente para convencer ninguém ali. O segurança deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre eles, e tocou no braço dela como quem já estava decidido a tirar ela dali. "Eu não vou repetir." A mão dele ficou ali por um segundo, e foi o bastante. Fernanda puxou o braço devagar, não com agressividade, mas com dignidade. Aquele gesto simples carregava mais coisa do que qualquer discussão. Ela respirou fundo de novo e disse, agora mais baixa, mas ainda mais firme: "Você não precisa repetir. Eu entendi. Desde o momento que eu entrei aqui." O segurança hesitou, não pela fala, mas pelo olhar. Havia algo ali, algo que não combinava com alguém que estava no lugar errado. E antes que ele reagisse de novo, ela passou. Simples assim, desviou dele e continuou. Agora o salão inteiro estava olhando, sem disfarçar. Alguns com curiosidade,
outros com aquele olhar frio que mistura julgamento com rejeição. Mas ninguém ali sabia o que ela estava sentindo. Ela entrou no salão principal e então viu o caixão, as flores, aquele cenário perfeito, distante, como se aquilo tudo não tivesse nada a ver com a dor real. Ela parou. O corpo travou, a respiração falhou e os olhos ficaram fixos. Ali, finalmente, ela não conseguiu esconder. A dor veio de verdade. O tipo de dor que muda o rosto, que pesa nos ombros, que tira o ar. Ela não chorou, mas parecia que estava segurando tudo com muita força, como se qualquer movimento errado fosse fazer tudo desabar. Um pequeno tremor passou pela mão dela, quase imperceptível, mas suficiente para mostrar que ela não estava ali por acaso. Do outro lado da sala, a irmã dele observava, elegante, firme, controlada, até que olhou melhor. E então congelou. O rosto mudou na hora. Os olhos se arregalaram, como se tivesse visto algo impossível. Não, ela murmurou, quase sem voz. Um homem ao lado perguntou, o que foi? Mas ela já não escutava. Já estava andando, rápido, saltos batendo no chão, chamando a atenção de todos. E quanto mais se aproximava, mais claro ficava. Aquilo não era surpresa comum. Era reconhecimento, era passado, era algo que nunca deveria ter voltado. Ela parou na frente da mulher. As duas ficaram cara a cara. O silêncio caiu pesado no salão. Agora ninguém mais falava, ninguém se mexia. A irmã de Carlos respirou fundo, claramente abalada. Os olhos dela estavam diferentes. Não era só choque, era culpa, era memória. E então, com a voz falhando, mas audível, não, isso não pode ser. Ela deu mais um passo, mais perto. É você, Fernanda. A pergunta atravessou o ambiente, e naquele momento, tudo mudou. Porque agora não era mais só uma mulher sendo julgada. Era alguém que carregava uma história, uma verdade oculta, algo que ninguém ali estava preparado para ouvir. E enquanto todos observavam, sem entender, mas sentindo que algo grande estava prestes a acontecer, uma pergunta começou a incomodar todo mundo ali. Quem era aquela mulher? E por que a dor dela parecia tão maior do que o próprio luto daquela família? Sim, sou eu, Susana. A resposta saiu firme, mas o que vinha depois dela não era. Era dor, era peso. Era tudo que Fernanda tinha segurado por anos, tentando não deixar transparecer ali, na frente de todo mundo. Susana ficou parada por um segundo, olhando para ela como se estivesse vendo algo sujo, algo que ela não queria ali. E então, o rosto mudou. A surpresa virou desprezo. Eu sabia, ela disse, rindo sem humor. Eu sabia que você ia aparecer. Esse tipo de gente sempre aparece. O silêncio ao redor começou a rachar. As pessoas se aproximaram mais. Agora não era mais curiosidade, era julgamento pronto. Fernanda sustentou o olhar, mas o peito apertou, porque ela sabia o que vinha. Susana deu um passo à frente, mais perto, invadindo o espaço dela sem o menor respeito. Olha para você, disse, passando o olhar de cima a baixo. Entra aqui desse jeito, no velório do Carlos, no meio de todo mundo, com essa cara de coitada. Fernanda respirou fundo, mas não respondeu ainda. Susana continuou agora mais alta, fazendo questão que todos ouvissem. Você acha mesmo que alguém aqui é ingênuo? Que ninguém entende por que você apareceu justo agora? Uma mulher ao lado riu. Tá na cara. Susana nem olhou para ela. Os olhos estavam fixos em Fernanda. Gente como você some quando não interessa, começou, e volta quando tem dinheiro envolvido. Fernanda sentiu o golpe, mas Susana não parou. Pobre, interesseira, oportunista, disse sem baixar a voz. Acha que vai chegar aqui, fazer esse teatrinho e sair com alguma coisa?
Alguns murmuraram em aprovação, outros apenas observaram, com aquele olhar frio que machuca mais do que qualquer palavra. Fernanda apertou a bolsa com força. Os dedos tremiam. A respiração começou a falhar, mas ela ainda tentou se manter firme. Eu não vim por dinheiro, disse encarando Susana. Susana riu de novo, dessa vez mais alto, mais cruel. Claro que não. Vocês nunca vêm por dinheiro, né? Respondeu. Sempre tem uma historinha bonita para contar depois. Ela se inclinou um pouco mais perto, quase sussurrando, mas ainda audível. Mas aqui não tem espaço para isso. Não tem espaço para você. Fernanda desviou o olhar por um segundo. E esse segundo entregou tudo. A dor, o cansaço, o sofrimento que ela estava tentando esconder. Susana percebeu e atacou mais forte. Olha só, agora tá sentindo? Disse com frieza. Agora dói? A frase foi como uma lâmina. Fernanda fechou os olhos. A imagem do caixão voltou. O peso veio de uma vez, e por um instante ela quase quebrou. Mas não quebrou. Abriu os olhos de novo, mais fortes. Eu só quero me despedir, disse com a voz baixa, mas firme. Susana não deixou nem terminar. Você não vai, cortou. Você não tem esse direito. Um homem se aproximou, apoiando Susana. Isso já virou um absurdo. Essa mulher precisa sair agora. Concordo, uma outra disse. Já passou da conta. Susana levantou levemente o queixo, como quem já tinha decidido tudo. Ou você sai agora, disse, olhando direto para Fernanda. Ou eu mesma faço você sair. O silêncio ficou pesado. A tensão aumentou. Fernanda respirou fundo. Os olhos foram até o caixão e voltaram. E quando ela falou de novo, a voz saiu diferente, mais firme, mais carregada. Você fala como se soubesse tudo, disse. Susana travou o olhar. Eu sei o suficiente, respondeu fria. Não, Fernanda rebateu. Você sabe o que quiseram que você acreditasse. Aquilo incomodou. Muito. Susana deu um passo à frente. Não tenta inverter as coisas agora, disse. Você sumiu. Você foi embora. Você deixou ele. O impacto foi direto. Algumas pessoas murmuraram. Então é isso. Sabia. Mas Fernanda não recuou dessa vez. Eu não deixei ele, respondeu. Eu fui tirada da vida dele. O salão inteiro ficou em silêncio, porque aquilo ninguém esperava. Susana apertou os lábios. Para com isso, disse. Não tenta se fazer de vítima. Eu não tô tentando nada, Fernanda respondeu. Você sabe o que aconteceu. Susana ficou em silêncio por um segundo. E aquele segundo disse muito mais do que qualquer resposta. Uma mulher cochichou atrás. Tem coisa aí. Susana ignorou. Mas agora estava visivelmente irritada. Você não pertence a esse lugar, disse novamente. Nunca pertenceu. Fernanda respirou fundo. E dessa vez não desviou. Eu sei, respondeu, mas ele nunca pensou assim. O impacto foi imediato. Susana perdeu a expressão por um instante. E aquilo foi o suficiente. Porque agora não era mais só uma mulher sendo humilhada, era alguém que tinha história, que tinha verdade, que tinha algo que não encaixava na versão que estavam tentando manter. Fernanda deu um pequeno passo à frente e completou, com a voz baixa, mas firme. E você sabe disso. O silêncio ainda pesava no salão. Mas agora não era só desconforto. Era tensão. E foi nesse silêncio que o passado começou a aparecer. Não em palavras diretas, mas na forma como Fernanda olhou para o caixão. Um olhar demorado, carregado, como quem não estava vendo apenas um corpo ali, mas tudo o que ficou para trás. Susana percebeu, e aquilo incomodou. Para com isso, ela disse seca, não olha desse jeito.
Fernanda desviou o olhar devagar, mas não por medo, por memória, porque naquele instante não era mais o velório. Era outro tempo, outro lugar, outro começo. Carlos não era aquele homem frio que todos ali conheciam. Não com ela. Com Fernanda, ele era diferente, mais leve, mais humano, mais verdadeiro. Eles se conheceram longe daquele mundo, onde não tinha luxo, nem julgamento constante, nem gente observando cada passo. Era simples, e talvez por isso era real. Ele chegava sempre sorrindo, com aquele jeito despreocupado que ninguém da família dele jamais aceitou. Você ainda vai me fazer acostumar mal, ele dizia quando ela reclamava que ele aparecia sem avisar. Fernanda ria, cruzando os braços. Você que não sabe viver sem aparecer. Eu sei sim, ele respondia. Só não quero. E era assim, natural, sem esforço, sem máscaras, mas aquilo nunca foi suficiente para a família dele. Isso não vai durar, Susana disse uma vez, olhando Fernanda de cima a baixo. Você realmente acha que alguém como você combina com alguém como ele? Fernanda não respondeu naquele dia, mas sentiu. Sentiu o peso do julgamento, o tipo de humilhação que não precisa de grito, porque vem carregada de desprezo. Carlos ouviu e reagiu. Para com isso, Susana, disse firme. Você não tem o direito de falar assim com ela. Susana riu. Eu não tenho, respondeu, ou você que não quer enxergar. Ela se aproximou, mais fria. Isso aqui não é sobre gostar, é sobre realidade. Carlos não recuou. A minha realidade é ela. A frase foi direta e pesada. Fernanda sentiu, mas Susana também. E naquele momento, algo mudou. Porque ali não era mais implicância, era rejeição. Com o tempo, as coisas pioraram. Não era mais só Susana, era a família inteira. Olhares em jantares, silêncios desconfortáveis, convites que esqueciam de incluir Fernanda. E quando incluíam, era pior. Você não acha que está deslocada aqui? Uma mulher disse certa vez, com um sorriso falso. Fernanda apenas respondeu, acho que algumas pessoas se incomodam mais do que deveriam, mas aquilo ia acumulando, dia após dia, até virar pressão. Você precisa escolher, Susana disse uma noite sem rodeio, ou essa vida, ou ela. Carlos ficou em silêncio. Fernanda sentiu o mundo parar, porque ela sabia o que aquela escolha significava. Isso não é justo, ele respondeu. Justo? Susana retrucou. Justo é você assumir o lugar que te espera. Ou vai jogar tudo fora por causa de uma ilusão? Fernanda olhou para ele, e naquele olhar já tinha resposta. Não porque ele queria, mas porque ele não estava sozinho naquela decisão. Havia pressão, havia nome, havia herança, havia tudo que ele nunca conseguiu ignorar completamente. E isso machucava mais do que qualquer rejeição direta. O afastamento não aconteceu de uma vez. Foi lento, doloroso, cheio de silêncios, mensagens não respondidas, encontros adiados, até que um dia simplesmente não aconteceu mais, sem despedida digna, sem explicação completa, só distância. Foi melhor assim, disseram para ela, mas não foi, nunca foi, porque o que existia ali não era fraco, não era interesse, não era ilusão, era real. E foi interrompido. Se essa história já mexeu com você, se inscreve no canal Segredos e Destinos e deixa o like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim. Agora presta atenção, porque o que aconteceu depois mudou tudo, de volta ao presente. Fernanda piscou algumas vezes. O salão voltou. As pessoas, os olhares, o julgamento. Mas agora havia algo diferente nela. Não era mais só dor. Era lembrança. Era certeza. Susana observava e sabia exatamente o que aquele olhar significava. Por isso, não suportava.
Não adianta olhar assim, disse, fria. Isso acabou faz tempo. Fernanda virou o rosto devagar e respondeu com calma. Para você, talvez. A frase ficou no ar, pesada, porque agora não era mais só passado. Era algo que ainda existia, mesmo depois de tudo, mesmo depois do fim, mesmo depois da morte. O silêncio que tomou conta do salão já não era mais o mesmo. Antes era julgamento, agora era desconforto. Porque pouco a pouco as pessoas começaram a perceber que aquela história não estava encaixando do jeito que parecia no começo. Fernanda respirou fundo. O peito subia e descia mais devagar agora, como se ela tivesse tomado uma decisão difícil ali, naquele instante. Faz 1 ano, Susana. Ela disse olhando direto para a irmã de Carlos. 1 ano desde o dia que tudo mudou. E vocês continuam fingindo que não aconteceu nada. Susana franziu a testa, claramente incomodada com o rumo da conversa. Eu não sei do que você está falando, respondeu tentando manter o controle. E também não acho que esse seja o lugar para esse tipo de coisa. Fernanda não recuou. Pelo contrário, deu um pequeno passo à frente como se finalmente estivesse cansada de engolir tudo sozinha. Não sabe? Ela perguntou com um olhar firme. Então eu vou te lembrar. Carlos sofreu um AVC. Um derrame forte, daqueles que não dão segunda chance fácil. O salão inteiro ficou mais quieto. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras passaram a prestar atenção de verdade. Fernanda continuou. Ele caiu e quando acordou, já não era mais o mesmo. Não falava direito, não conseguia se mover. Ficou preso dentro do próprio corpo. A voz dela falhou por 1 segundo, mas ela continuou. Você já viu alguém tentar falar e não conseguir? Perguntou, olhando direto para Susana. Já tentou entender alguém só pelo olhar, por um piscar de olhos? Susana apertou os lábios. Não respondeu. Fernanda prosseguiu, agora mais carregada. Porque foi assim que ele ficou, tentando todos os dias, lutando para não desaparecer completamente. O peso das palavras começou a cair sobre o ambiente. Mas Susana reagiu rápido, tentando cortar aquilo. E o que isso tem a ver com você, Fernanda? Disse com frieza. Você quer mesmo transformar isso num espetáculo aqui? Fernanda balançou a cabeça devagar. Não. Espetáculo foi o que vocês fizeram depois. O impacto veio imediato. Um homem ao lado se incomodou. Isso já está passando do limite. Fernanda virou o rosto para ele. Limite? Repetiu. Limite é abandonar alguém quando ele mais precisa. O silêncio voltou, agora mais pesado, mais difícil. Susana respirou fundo, tentando se recompor. Ele não estava sozinho, disse. Ele tinha uma esposa, tinha a estrutura, tinha tudo o que precisava. Fernanda olhou para ela e respondeu com calma, mas com precisão. Tinha. Uma pausa. Mas não teve. Susana franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Fernanda respirou fundo e dessa vez não suavizou. A esposa dele foi embora. O choque foi visível. Algumas pessoas reagiram na hora. Como assim foi embora? Isso não pode ser verdade, Fernanda continuou. No começo ela ainda aparecia. Depois começou a sumir. Uma visita aqui, outra ali, até que parou de vez. Susana balançou a cabeça irritada. Você está distorcendo as coisas. Não estou, Fernanda respondeu. Eu estava lá. A frase ficou no ar. Pesada, mas Susana não cedeu. E a família? Rebateu. Você quer dizer que ninguém aqui apareceu? Fernanda sustentou o olhar. E então veio a pergunta que ninguém queria ouvir. Quantas vezes você foi? Silêncio. Quantas vezes sentou do lado dele? Segurou a mão dele. Tentou entender o que ele queria dizer? Susana não respondeu. Ninguém respondeu. Fernanda continuou, agora sem desviar de ninguém, porque presença não é mandar pagar conta, não é mandar enfermeiro, não é resolver tudo com dinheiro.
Ela deu um passo à frente, os olhos marejados, mas firmes. Presença é ficar. É ouvir mesmo quando não tem palavra. É não ir embora quando a pessoa já perdeu tudo. O ambiente estava completamente tomado agora. Sem cochichos, sem distrações. Só tensão. Susana tentou retomar o controle. "E você teve essa presença toda, então?" perguntou com ironia. "Você estava lá todos os dias?" Fernanda não hesitou. Estava. O impacto foi imediato. "Isso não faz sentido", alguém disse. "Faz sim", Fernanda respondeu, "porque alguém precisava estar." Susana deu um sorriso frio. "Agora você quer que todo mundo acredite que você virou cuidadora de repente?" Antes que Fernanda respondesse, uma nova voz surgiu atrás. "Ela não virou. Ela foi. O salão inteiro virou." Um homem caminhava em direção ao grupo com postura firme, olhar sério, ainda com o jaleco parcialmente visível sob o casaco. "Eu conheço essa mulher", continuou ele, "e posso confirmar tudo o que ela está dizendo." Susana franziu a testa. "E quem é você para afirmar isso?" Ele parou ao lado de Fernanda. "Dr. Antônio Vieira", respondeu. "Fui o médico responsável pelo Carlos durante todo o tratamento. O impacto foi imediato. Agora não era mais discussão. Era confirmação." Ele olhou para Fernanda com respeito. Um respeito que ninguém ali tinha demonstrado. "Ela esteve lá todos os dias", disse, "sem faltar. Nos momentos bons e principalmente nos piores." O silêncio ficou ainda mais pesado. Susana tentou reagir. "Isso não prova nada." O médico manteve a calma. "Prova mais do que vocês imaginam", respondeu, "porque no estado em que ele estava, presença era tudo." Ele fez uma breve pausa e então completou, olhando ao redor. "E com todo respeito, poucas pessoas aqui teriam suportado o que ela suportou." Agora ninguém mais falava, porque pela primeira vez a presença de Fernanda ali começava a fazer sentido, e isso incomodava. Mas Susana não aceitou. Ela deu um passo à frente, tentando recuperar o controle, mesmo com a voz já carregada de irritação. "Então é isso?" disse, olhando de Fernanda para o médico. "Ela ficou lá como cuidadora e agora acha que isso dá direito a alguma coisa?" O desprezo veio sem filtro. "Vocês sempre dão um jeito de se aproximar quando têm interesse envolvido. Isso não muda nada." Fernanda ouviu, sentiu, mas dessa vez não ficou em silêncio. Ela respirou fundo, como quem finalmente decide não engolir mais nada. "Eu não fiquei como cuidadora", disse, firme. "Eu cuidei dele." A diferença pesou no ar. Susana soltou um riso curto, debochado. "Que bonito. Agora virou história de sacrifício?" Fernanda balançou a cabeça devagar. "Você não faz ideia do que está falando." E então, ela começou. "Você sabe como ele comia?" perguntou de repente. Susana franziu a testa, irritada. "O quê?" Fernanda manteve o olhar nela. "Eu perguntei se você sabe como ele comia, porque eu sei." O salão inteiro ficou imóvel. Fernanda continuou, a voz firme, mas carregada. "Eu que segurava a mão dele quando ele não conseguia levantar o braço. Eu que esperava ele piscar para entender se estava com dor. Eu que ficava horas tentando fazer ele engolir uma colher de comida sem engasgar." Algumas pessoas começaram a abaixar o olhar. Outras ficaram completamente paradas. "Eu sei como ele respirava quando ficava cansado. Sei quando ele estava com medo, mesmo sem conseguir falar. Sei o que ele tentava dizer quando ninguém mais tinha paciência para ficar ali." A voz dela falhou por um segundo, mas ela seguiu. "E você sabe?" A pergunta foi direta, crua. Susana abriu a boca, mas não respondeu. E foi nesse momento que um movimento chamou a atenção. No fundo da sala, sentado um pouco afastado,
Um jovem observava tudo, quieto, tenso. Os olhos fixos em Fernanda. Era o filho de Carlos, apenas 16 anos. Mas o olhar já carregava confusão demais para a idade. Ele não parecia com raiva, não parecia rejeitar Fernanda. Parecia tentando entender, como se estivesse ouvindo uma versão da história que nunca tinham contado para ele. Alguns passos atrás dele, a esposa de Carlos, impecável, postura ereta, rosto controlado, mas o olhar evitava. Ela não encarava Fernanda, não diretamente, como se existisse algo ali que ela não queria confrontar, ou não tinha coragem. Fernanda percebeu. Por um instante, os olhos dela cruzaram com os do menino, e ali não havia julgamento, havia dúvida, dor e uma busca silenciosa por verdade. Fernanda desviou primeiro, não por fraqueza, mas por respeito, e voltou para Susana. Você fala de dinheiro, de interesse, continuou. Mas você não estava lá quando ele chorava sem som, quando ele se desesperava porque não conseguia falar, quando ele tentava segurar minha mão como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido para ele. O impacto foi imediato. O salão parecia ter encolhido. Você não estava lá nas noites em que ele não dormia, quando ele ficava com medo só de ficar sozinho por alguns minutos, continuou. E também não estava quando ele finalmente se acalmava, só porque alguém ficou. Ela fez uma pausa, respirou fundo e completou. Eu fiquei. O silêncio foi esmagador. Susana desviou o olhar por um instante, mas voltou rápido, tentando não perder a posição. E você quer que a gente acredite que fez tudo isso por amor? Perguntou com ironia, depois de ter sumido da vida dele. Fernanda não recuou. Eu nunca deixei de me importar, respondeu. Nunca. Susana riu, mas já não parecia tão segura. Isso não muda o fato de que você não pertence a esse lugar. Fernanda olhou ao redor. Agora os olhares já não eram os mesmos. Havia dúvida, havia desconforto. E isso já era uma rachadura. Eu sei que não pertenço, disse. Nunca precisei pertencer. A voz saiu calma, mas firme, porque tudo o que ele precisava não estava aqui. A frase atingiu direto. Susana apertou os lábios e Fernanda continuou, olhando novamente para o caixão. Eu não vim aqui por isso. Os olhos marejaram, dessa vez sem tentar esconder. Eu vim porque não consegui me despedir. O peso da frase caiu forte. No último dia, eu não estava lá, disse com a voz mais baixa. E isso é algo que eu vou carregar para sempre. O silêncio agora era diferente, mais humano, mais real. Susana tentou reagir, mas a voz já não tinha a mesma força. Isso não muda nada. Fernanda voltou o olhar para ela e respondeu com calma. Muda sim. Uma pausa. E então, sem elevar a voz, mas deixando cada palavra cair com precisão. Porque diferente de vocês, eu não esperei ele morrer para aparecer. O impacto foi brutal. Algumas pessoas abaixaram o olhar imediatamente. Outras ficaram visivelmente desconfortáveis. No fundo da sala, o filho de Carlos não desviou. Continuou olhando para Fernanda, agora com algo diferente. Não era só dúvida, era reconhecimento, e pela primeira vez naquela noite, Susana não respondeu, porque não tinha mais como negar. A verdade já estava ali, exposta, impossível de esconder. O silêncio que ficou depois das palavras de Fernanda não era mais só desconfortável, era sufocante. Ninguém sabia exatamente o que fazer, porque pela primeira vez a verdade tinha sido dita na frente de todos, e não havia como fingir que não ouviram. Mas Susana não ia aceitar aquilo, não daquele jeito.
Ela respirou fundo, como quem tenta recuperar o controle, mas os olhos já não escondiam mais a irritação. Chega, disse firme. Isso já foi longe demais. Fernanda não respondeu, apenas sustentou o olhar. E isso irritou ainda mais. Você entrou aqui sem ser convidada. Causou essa cena na frente de todo mundo. Susana continuou, a voz subindo aos poucos. E ainda acha que pode ficar? Fernanda manteve a calma. Eu não causei nada, respondeu. Eu só falei a verdade. Susana riu, mas dessa vez não tinha humor nenhum. Verdade, retrucou. A sua versão, você quer dizer. Ela deu um passo à frente, mais agressiva. Porque a única verdade aqui é que você não tem lugar nessa casa. O clima pesou. De novo. Mas agora, diferente. Porque já não era só ataque. Era desespero disfarçado de autoridade. Um homem ao lado de Susana se aproximou, olhando para o segurança na entrada. Acho melhor resolver isso agora. O segurança entendeu. Começou a caminhar na direção de Fernanda. Passos firmes, olhar direto. Dessa vez, não era hesitação. Era ordem. Algumas pessoas se afastaram levemente, abrindo espaço, como se já esperassem o que ia acontecer. Como se aquilo fosse o normal. Fernanda percebeu, e por um segundo, o corpo dela travou. Aquele tipo de reação que vem antes da dor, antes da humilhação, antes de algo que já aconteceu outras vezes na vida. Mas dessa vez, ela não se mexeu, ficou. O segurança parou na frente dela. Senhora, eu vou precisar que a senhora se retire agora. A voz veio mais controlada do que antes, mas firme, sem margem para negociação. Susana observava, em silêncio, esperando, como quem queria ver aquilo terminar. Fernanda respirou fundo. Os olhos foram até o caixão mais uma vez e voltaram. Eu não vou sair assim, disse. O segurança endureceu o olhar. Então a senhora vai ter que sair de outro jeito. O clima ficou tenso de verdade agora. Mais pesado, mais perigoso. Antes que ele encostasse nela novamente. Uma nova voz cortou o ambiente. Ninguém vai tocar nela. O impacto foi imediato. Todos olharam. O Dr. Antônio Vieira avançava alguns passos, agora sem qualquer hesitação. Isso já passou do limite, continuou. Vocês já ouviram o suficiente para saber que essa situação não é tão simples quanto estão tentando fingir. Susana virou para ele, irritada. Doutor, com todo o respeito, isso é um assunto de família. Ele não recuou. Era, respondeu. Até vocês começarem a expor alguém que esteve ao lado dele quando ninguém mais estava. O silêncio voltou. Pesado. Susana apertou os lábios. Isso não muda o fato de que ela não pertence aqui. Antes que o médico respondesse, uma outra voz surgiu, mais baixa, mas suficiente para travar tudo. Ela não está mentindo. O salão inteiro virou. Era o filho, de pé agora, a respiração visivelmente acelerada, como se ele mesmo não tivesse certeza se deveria estar falando. Mas falou. Susana olhou para ele, surpresa. Você não precisa se envolver nisso. Eu já estou envolvido. Ele respondeu com mais firmeza do que esperava. Ele era meu pai. O peso da frase caiu forte. Ele olhou para Fernanda, de verdade, sem julgamento. Eu lembro de você, disse. Não claramente, mas lembro. Fernanda sentiu aquilo atravessar. Os olhos dela encheram na hora. Mas ela não falou. O menino continuou. Eu lembro que quando eu ia lá, você sempre estava. Susana tentou interromper. Isso não significa... Significa alguma coisa sim. Ele cortou dessa vez mais firme. Porque eu não lembro de ver todo mundo lá. O silêncio agora era outro, mais profundo, mais difícil de ignorar.
A esposa de Carlos, que até então permanecia em silêncio, deu um pequeno passo à frente, mas parou, como se quisesse falar e não conseguisse. O olhar dela passou rapidamente por Fernanda e desviou. Culpa. Era claro. Susana percebeu que estava perdendo o controle da situação e reagiu como sempre fez, com ataque. Isso não muda nada, disse, elevando a voz. Ela continua sendo uma estranha aqui dentro. Fernanda finalmente deu um passo à frente. Pequeno, mas decisivo. Estranha, repetiu, depois de tudo que você acabou de ouvir? Susana sustentou o olhar. Sim, estranha. Fernanda respirou fundo e respondeu com calma. Então, talvez o problema nunca tenha sido quem eu sou. Uma pausa. E então completou. Mas o que vocês escolheram não enxergar. O impacto foi direto. Ninguém respondeu. Ninguém se mexeu. Porque naquele momento, a tensão não era mais sobre expulsar alguém. Era sobre encarar a verdade. E isso era muito mais difícil. 7 dias tinham passado, mas o silêncio dentro daquela mansão não tinha ido embora. Ele só tinha mudado de forma. Já não era mais luto. Era algo mal resolvido, pesado, difícil de ignorar. Naquela manhã, Fernanda estava sentada sozinha, olhando para o telefone nas mãos. A ligação ainda ecoava na cabeça dela. Senhora Fernanda, aqui é Otávio Brandão, o advogado responsável pelos assuntos legais do senhor Carlos Silva Pedruzzi. Preciso que a senhora compareça à leitura do testamento. Sua presença foi solicitada. Fernanda demorou alguns segundos para responder. Tem certeza que ligou para a pessoa certa? Tenho absoluta certeza, respondeu Otávio com firmeza. O nome da senhora consta no documento e há uma carta deixada por ele, com instrução clara de que a senhora deveria estar presente. O coração dela apertou forte. Eu não acho que a família vai aceitar isso. Isso não é uma questão de aceitação, ele respondeu com calma. É uma questão de vontade expressa. E ele foi muito claro. Fernanda fechou os olhos por um instante, respirou fundo e disse: Certo, eu vou. Agora ela estava ali, de volta à mesma mansão. Mas tudo parecia diferente. Não havia flores, nem velas, nem aquele clima controlado de despedida. O ambiente estava frio, direto, quase duro. A sala principal estava cheia, todos reunidos. Alguns sentados, outros em pé, mas ninguém realmente à vontade. Susana andava de um lado para o outro, visivelmente irritada. Isso precisa começar logo, disse, sem se preocupar em baixar a voz. Um homem tentou intervir. Susana, vamos esperar o advogado. Esperar o quê? Ela cortou, virando-se irritada. A gente sabe exatamente o que isso é. A porta se abriu. O ambiente travou. Fernanda entrou devagar. Não olhou diretamente para ninguém no começo, mas sentia tudo. Cada olhar, cada julgamento, cada silêncio carregado. Era pior que no velório. Agora não havia disfarce. Susana foi a primeira a reagir. Você só pode estar brincando, disse, encarando Fernanda. Quem te deu o direito de estar aqui? Fernanda parou, respirou fundo e respondeu. Eu não vim por vontade própria. Susana cruzou os braços com um sorriso frio. Claro, vocês sempre têm uma desculpa pronta. Fernanda sustentou o olhar. Eu recebi uma ligação. O advogado pediu que eu estivesse presente. Disse que foi uma exigência dele. O impacto foi imediato. Alguns se entreolharam, outros ficaram desconfortáveis. Isso não faz sentido, Susana respondeu. Meu irmão não faria isso. Antes que Fernanda respondesse, a porta se abriu novamente. Otávio Brandão entrou. Terno escuro, postura firme, expressão neutra. Bom dia, disse olhando ao redor. Acredito que todos já estejam presentes. Ele se posicionou à frente da sala, abriu a pasta com calma e continuou.
Vamos iniciar a leitura do testamento deixado pelo Sr. Carlos Silva Pedruzzi. Mas antes, preciso esclarecer um ponto importante. Ele olhou diretamente para Susana e depois para os demais. Este documento foi elaborado e assinado 7 dias antes do agravamento do quadro clínico dele, em plena capacidade mental. Susana travou o maxilar. Então, vá direto ao ponto. Otávio assentiu. Conforme estabelecido, os bens serão divididos da seguinte forma. O silêncio foi absoluto. 50% destinados ao seu filho. O garoto abaixou o olhar, absorvendo o peso daquilo. Otávio continuou. E os outros 50%? Ele fez uma breve pausa. Serão destinados à senhora Fernanda. O choque foi imediato. Susana reagiu primeiro. Isso é um absurdo, disse avançando. Isso não pode ser válido. Outros começaram a falar ao mesmo tempo. Isso é manipulação. Ele não estava bem. Isso precisa ser revisto. Otávio Brandão permaneceu calmo, esperando o barulho diminuir. O documento é legítimo. Está devidamente registrado. Não há irregularidade. Susana deu mais um passo à frente. Você está me dizendo que meu irmão deixou metade de tudo para uma pessoa que nem fazia parte da vida dele? Otávio respondeu com firmeza. Estou dizendo que ele deixou metade de tudo para alguém que ele considerava indispensável na vida dele. O silêncio voltou. Pesado, irreversível. Susana respirou fundo. Isso não termina aqui. Otávio abriu outro documento. Ainda há mais. Ele olhou diretamente para Fernanda. Ele deixou uma carta, com instrução de leitura pública. O ambiente travou completamente. Susana tentou impedir. Isso não precisa ser lido. Otávio ignorou. A leitura será feita conforme instrução expressa. Ele começou. Se você está ouvindo isso, é porque eu já não estou aí. O silêncio foi absoluto. Passei anos vivendo a vida que esperavam de mim, tomando decisões que não eram minhas, abrindo mão do que realmente importava. Susana fechou os olhos por um segundo. Vocês chamaram isso de escolha. Eu chamo de pressão. Eu fui impedido de viver com a mulher que eu amava. O impacto caiu como uma explosão silenciosa. E mesmo assim segui em frente. Fiz o que esperavam. Construí tudo, mas nunca esqueci. E quando eu perdi tudo, minha voz, meus movimentos, minha independência, teve alguém que ficou. Agora ninguém se mexia. Não por interesse, não por obrigação, mas porque nunca foi embora de verdade. Enquanto muitos se afastaram, ela ficou. Então, o mínimo que posso fazer é garantir que ela tenha metade de tudo. Não como recompensa, mas como justiça. A palavra caiu pesada. E ao meu filho, o menino levantou o olhar. Você não tem culpa de nada e espero que faça diferente. Se quiser entender quem realmente esteve comigo, olhe para ela. Otávio abaixou o papel e ninguém falou, porque, naquele momento, a verdade já não podia mais ser negada. O silêncio que ficou depois da leitura não era mais desconfortável, era definitivo. Ninguém discutia, ninguém levantava a voz, porque pela primeira vez não havia mais espaço para versões, só para o que tinha sido dito ali, na frente de todos. Susana ainda tentou sustentar a postura. Respirou fundo, cruzou os braços e disse, com um tom que já não carregava a mesma força de antes: isso não muda nada. Não muda quem ela é. Mas dessa vez, ninguém respondeu. Nem mesmo aqueles que antes concordavam com tudo que ela dizia. Porque agora já não parecia verdade. Fernanda permaneceu em silêncio por alguns segundos, mas não era mais o silêncio de quem estava sendo humilhada. Era o silêncio de quem tinha sido validada. E sabia disso. Ela então levantou o olhar, encarou Susana com calma e disse:
Muda, sim. Susana travou o olhar. Fernanda continuou com a voz firme, sem pressa. Muda porque essa casa agora é minha agora. O impacto veio direto. Alguns se entreolharam, outros prenderam a respiração. Fernanda deu um pequeno passo à frente, sem agressividade, mas com autoridade. Então começa a me respeitar, disse, e principalmente começa a respeitar a vontade do seu irmão. O silêncio que veio depois foi pesado, porque aquilo não era vingança, era posição. Susana abriu a boca, mas não respondeu. E pela primeira vez desde o início de tudo, ela não tinha mais o que usar contra Fernanda. No fundo da sala, o filho de Carlos respirou fundo. O olhar dele já não era mais o mesmo. Agora havia entendimento. E algo mais. Respeito. Ele deu um passo à frente, depois outro, até parar diante de Fernanda. Demorou alguns segundos, como se estivesse organizando tudo o que queria dizer. Eu queria ter coragem de falar isso antes, começou com a voz sincera, mas acho que eu não estava pronto. Fernanda não disse nada, apenas escutou. Eu não sabia de tudo, continuou. Ninguém me contou o que realmente estava acontecendo. E eu também não quis ver muitas vezes. Ele baixou o olhar por um instante e voltou. Mas eu sei de uma coisa agora, disse. Eu sei que, enquanto eu estava tentando evitar aquela situação, você estava lá. A voz ficou mais firme. Você ficou quando era difícil, quando não tinha mais conversa, quando não tinha mais nada que fosse fácil de enfrentar. Fernanda sentiu aquilo, de verdade. Os olhos marejaram, mas ela não interrompeu. E eu sei que talvez eu não tenha sido o filho que ele precisava naquele momento, ele continuou, mas você foi a pessoa que ele teve. A frase pesou, mas não como culpa, como reconhecimento. Então, obrigado, disse agora sem hesitar. Obrigado por não ter ido embora, por ter feito o que eu não consegui fazer. O silêncio que se formou foi diferente, mais humano, mais verdadeiro. Fernanda respirou fundo. Você não precisa carregar isso, disse com suavidade. Você fez o que conseguia, e isso já é mais do que muita gente aqui fez. Ele assentiu. E então disse algo que mudou o clima. Eu queria ter te conhecido antes. De verdade, sem essa distância toda. Ele deu um leve sorriso, ainda inseguro. Eu acho que, se você quiser, a gente pode tentar construir alguma coisa agora. Não como substituição de nada, mas como uma forma de não deixar essa história acabar do jeito errado. Fernanda olhou para ele. E pela primeira vez desde que tudo começou, sorriu de verdade. Eu estarei aqui, respondeu. A resposta foi simples, mas carregada de futuro. Isso é ridículo. A voz de Susana voltou, tentando retomar o controle. Ela deu um passo à frente, visivelmente incomodada. Agora virou isso? Aproximação, amizade, como se nada tivesse acontecido. O tom ainda era ácido, mas já não tinha o mesmo peso. Você entra aqui, vira tudo de cabeça para baixo e ainda sai como a certa da história? Fernanda olhou para ela, sem raiva, sem pressa. Eu não virei nada de cabeça para baixo, respondeu. Eu só parei de deixar vocês esconderem o que já estava errado há muito tempo. A frase caiu direta, sem ataque, mas impossível de ignorar. Susana travou, e naquele momento ficou claro. Ela tinha perdido o controle da situação. No fundo da sala, a esposa de Carlos finalmente deu um passo à frente. A voz saiu baixa, carregada. Eu não consegui ficar. Todos olharam. Eu não sabia lidar com ele daquele jeito. Continuou. Eu não sabia como ver ele perder tudo. E eu fugi. O reconhecimento veio, sem defesa, sem força. Fernanda apenas ouviu.
sem julgamento. E isso foi mais forte do que qualquer resposta. Otávio Brandão observava em silêncio. Sabia que aquele momento já não era mais sobre leis. Era sobre pessoas. Fernanda olhou ao redor pela última vez. Aquela mansão, aquele ambiente, tudo que um dia tentou afastá-la. Mas agora já não tinha o mesmo peso. Eu não vim por dinheiro, disse com calma. E também não vou ficar por isso. Alguns se surpreenderam. Mas eu vou garantir que o que ele deixou seja respeitado. A firmeza estava ali, clara. E o que depender de mim, ninguém aqui vai mais fingir que não viu o que aconteceu. Ela voltou o olhar para o garoto. E você não está sozinho, ele assentiu, sem precisar dizer nada. Fernanda virou e começou a caminhar em direção à saída. Dessa vez, ninguém tentou impedir, ninguém julgou, ninguém falou. O caminho estava livre. E enquanto ela atravessava aquele espaço, já não era mais a mesma mulher que entrou ali dias atrás. A humilhação ficou para trás. A dor ainda existia, mas agora tinha outro nome: redenção. E pela primeira vez em muito tempo, um novo começo. No fim, não era sobre dinheiro, era sobre escolhas, orgulho ferido e uma verdade oculta que ninguém conseguiu esconder. Fernanda transformou a própria dor em força, encontrou redenção e mostrou que a justiça divina não precisa de vingança, só da verdade vindo à tona. E no meio de tudo isso, nasceu um recomeço que ninguém esperava. E você? Já julgou alguém pelas aparências? Conta aqui de onde você está assistindo e o que essa história fez você sentir. Se gosta de histórias com segredo escondido e destino transformado, se inscreve no canal Segredos e Destinos e deixa o like. E não sai agora. Clica no próximo vídeo, porque a próxima história pode mexer ainda mais com você.